Eu sou Douglas de Oliveira, mestrando em música pela Universidade de Brasília e possuo uma pesquisa voltada para a produção de conteúdos de aula online na educação musical. Apesar desse contexto específico da música, muitos dos pressupostos utilizados na minha investigação vêm de princípios pedagógicos que podem ser utilizados em outras áreas do conhecimento. Dessa forma, eu apresento a vocês essa palestra intitulada como Análise Contextual e a Produção de Conteúdo Online. Então, sempre que um professor desenvolve um curso ou uma série de aulas, o objetivo, o propósito, é que haja aprendizagem de um grupo de pessoas. E no contexto online existem algumas especificidades que podem facilitar ou dificultar esse processo de ensino e aprendizagem. De acordo com a autora Andrea Filatro, a gente pode analisar esse contexto em 4 grandes blocos. O primeiro seria a identificação de necessidades de aprendizagem. O segundo, a caracterização do público-alvo. O terceiro, o levantamento de potencialidades. E o quarto e último, as possíveis restrições institucionais. Com esse diagnóstico, a gente pode observar possíveis especificidades desse projeto que a gente vai desenvolver. Dessa forma, vai ser gerado um diagnóstico em que a gente pode observar o perfil do público, a organização do currículo, a extensão e duração do curso, a abordagem pedagógica, o tipo de formato de mídias e tecnologias de apoio, o modelo de curso que a gente vai desenvolver e o modelo de produção. Todas essas informações vão ser colocadas em um documento que a gente pode intitular como um relatório de análise contextual. Na organização desse projeto vai ter uma grande importância a gente ter esses dados todos muito bem organizados, antes mesmo de produzir os conteúdos. Dessa forma, a gente pode colocar um título, o responsável pelo projeto, a data e a versão na qual a gente está trabalhando. De maneira geral, o responsável pelo documento é uma pessoa que vai ser aquela que vai desenvolver toda a estratégia do curso, que alinha o relatório com o plano do projeto. No primeiro grande bloco, que é a identificação de necessidades de aprendizagem, a gente pode colocar quais são as demandas de aprendizagem, por que a produção do conteúdo é necessária, no que ela se diferencia de outros conteúdos já produzidos e por que a produção deve ser feita neste momento, neste local, em determinado formato. Então, nessa parte, a gente está falando basicamente da questão da organização do currículo, que é uma etapa prévia à produção dos conteúdos em si. O segundo grande bloco vem da caracterização do público-alvo. Nesse tópico, a gente pode ver quais são os conhecimentos dos alunos a respeito das necessidades de aprendizagem identificadas, o que os alunos já sabem e o que precisam ou querem saber, quais aspectos demográficos, psicológicos e culturais dos alunos precisam ser considerados no desenvolvimento de conteúdo, quais são os estilos de aprendizagem do público a ser atingido, como eles serão atendidos pelos conteúdos produzidos e em que ambiente a situação os alunos aplicarão os conhecimentos, as habilidades e as atitudes estudadas. Então, de maneira geral, nessa etapa a gente observa quais são os conteúdos prévios desses estudantes. Então, geralmente essa etapa não é bem organizada porque são os relatos dos estudantes, então a gente faz um levantamento geral para entender o contexto de ensino e aprendizagem no qual a gente vai submeter as nossas propostas de aula. O terceiro bloco é o levantamento de potencialidades e restrições institucionais.
Nesse tópico, a gente vai considerar quantos e quais profissionais estão disponíveis para a produção de conteúdos e em que regime de trabalho. Quais são as restrições técnicas para a produção e ou utilização dos conteúdos, quais são os limites orçamentários, quais são os prazos críticos para a entrega dos conteúdos. Além da política de direitos autorais, há questões legais envolvidas? Quais questões culturais e experiências institucionais influenciam as concepções sobre ensino e aprendizagem? Então, esse ponto é o que pode realmente ter a questão mais sensível na produção dos conteúdos, porque tem questões que podem inviabilizar o projeto. Então, depois de ser feito todo esse levantamento, a gente parte para o quarto e último bloco, que é o encaminhamento à solução. Em linhas gerais, que tipo de conteúdo é recomendado para atender às necessidades identificadas para o público-alvo, caracterizado e dentro das potencialidades e restrições levantadas. Então, esta é a essência do relatório levantado, porque a gente observa de fato quais são as ferramentas que estão disponíveis para a produção dos conteúdos. Toda essa estruturação permite uma maior segurança e uma possível forma de alcançar os objetivos de ensino e aprendizagem por parte dos professores e estudantes. De uma certa forma, depois da estruturação desse curso, a gente vai observar alguns tópicos importantes nesse processo de estruturação de um curso em que envolve a análise contextual e o desenvolvimento de conteúdo online. Então a gente visa, de uma maneira geral, trabalhar uma competência que não se possui e se deseja adquirir. A gente observa uma possível carência em relação a determinado padrão, ou de uma certa forma um benefício possuído por outros e ausente no próprio grupo ou indivíduo, uma demanda massiva por antecipação de incentivo, interesse ou expectativa, e a prospecção de algo que será necessário no futuro. Todos esses processos podem ser utilizados também em aulas presenciais, mas de uma maneira geral, em um contexto online, como foi explicado inicialmente, ele deve ser muito mais sensível porque a gente deve conhecer que tipos de tecnologias os nossos estudantes terão acesso. Por isso, uma estruturação adequada permite uma melhor forma de obter uma aprendizagem por parte dos estudantes.